vocês se sentarem, vamos orar. Deus, Tu és tremendo e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste em nossas vidas. Sabemos, Senhor, ó Pai, que Tu tens projetos, Senhor, ó Pai, que Tu tens, Senhor, ó Pai, para cada um de nós um chamado. Senhor, coloca, Senhor, ó Pai, nós, Senhor, ó Pai, diante, Senhor, deste chamado, que nós possamos concluir, Senhor, ó Pai, com êxito, Senhor, ó Pai, tudo que Tu queres de nós. Muito obrigado, Senhor, ó Pai. Nós queremos Te adorar, Senhor, e ser adoradores por excelência, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Graça e paz. Eu quero falar para vocês que estamos entrando num ano aí, 2024, né? Eu não sei como que vocês vieram de 2023, né? Geralmente quando, não sei vocês, mas geralmente eu passo o ano inteiro, né, trabalhando em cima daqueles projetos que eu fiz no começo do ano, né? Eu sempre fui assim, eu tenho o costume de fazer o meu projeto, e daí durante o ano eu vou trabalhando naquele... Não, nem sempre consigo manter todo aquele projeto que eu fiz, mas eu tento no último ser, né? E dentro desses projetos, geralmente, né, a cada final de ano e um novo ano se iniciando, me traz de novo uma esperança, né? Ah, mas como assim te traz esperança, né? Esses dias eu comentei isso, né, que a cada final de ano, quando se inicia um novo ano, eu falei assim, ó, me traz uma esperança. Daí, mas esperança é do quê? Né? Você não sabe o que vai acontecer. Eu falo, né? Esperança, eu sempre tenho a esperança, irmão. Né? Eu tenho a esperança de ser melhor do que eu fui o ano passado. Né? Eu começo assim, ó, a minha esperança, né, não vai longe. A esperança eu distribuo por partes. Né? A minha esperança é por partes, né? Geralmente eu faço o quê? Eu faço um projeto para minhas finanças, né? Eu tenho o costume de fazer um projeto para minhas finanças. Então eu falo assim, olha, esse ano eu vou gastar tanto, vou fazer isso, né? E de vez em quando, né, que nem agora, no final de ano agora, eu fui ver com os meus parentes, daí um deles tinha feito bolão, né? Na Mega Sena, já começou lá. Ah, se eu ganhar, eu vou te dar 1 milhão. Eu já estava fazendo projeto porque eu ia fazer aquele 1 milhão. Não sei vocês, mas eu sou assim, né? Eu já começo, não, desse 1 milhão eu vou dar o meu dízimo. Já estava dando dízimo, meu irmão. Deus do livro. Vou dar o, né? Não, agora a igreja sai. Eu já estava dando dízimo, já comecei a fazer o meu projeto já, né? Não, desse 1 milhão eu vou dar o meu dízimo, eu vou comprar uma casa para me alugar, eu vou fazer isso. Não aconteceu, não ganhou, mas eu fiz o meu projeto aquela hora, né? Eu tive a esperança de acontecer, né? Algo ali na hora né? Eu não sei se vocês são assim, eu vivo aquele momento, eu vivo aquela hora, aquela expectativa, né? Também no ministério, né? Nós vivemos também aquela esperança no ministério, né? Não, esse ano eu não pude fazer muitas coisas, eu fiquei mais sentado, mas o ano que vem eu quero realmente fazer alguma coisa, eu quero ajudar o pastor, eu quero ir lá levar para os moradores de rua, levar um alimento, ser melhor do que eu fui o ano passado, né? Geralmente eu faço esse tipo de projeto também, eu falo assim, não, esse ano, olha, eu vou ser melhor. Se eu fui 3 vezes o ano passado para entregar, para ajudar os moradores de rua, esse ano eu vou fazer pelo menos uma vez por mês, né? Eu faço isso também. Eu faço esse meu projeto. Falo, não, vou tentar no máximo possível ir uma vez por mês, né? E assim também a gente vai cumprindo o nosso chamado, né? Na parte espiritual, né? A gente também tem essa mania de... Eu sou muito disso. Eu paro em cada momento e falo assim, não, né? Mas daí na parte emocional, eu também tenho isso também, né? Na parte emocional, na parte familiar, eu sempre tenho isso comigo, né? Eu paro o ano, no final do ano, e falo assim, nossa, o que eu fiz de errado esse ano? E às vezes eu até pergunto para minha família, falo assim, olha,
né? Me perdoa. Eu chego para minha família e falo assim, me perdoa o que eu fiz de errado. Eu não sei, porque às vezes a gente não consegue enxergar, não sei vocês, mas eu às vezes não consigo enxergar o que eu fiz de errado. Às vezes na hora do estresse, a gente fala alguma coisa que a pessoa não gostou, ou a gente, né, porque é muito assim, a gente é muito de hora, de momento, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa, às vezes só para... E você às vezes ataca a pessoa falando alguma coisa e a pessoa não gostou. Então, no final do ano, eu começo a rever minhas posições e falo assim, olha, me perdoa, prometo, eu vou tentar ser melhor esse ano de 2024, né? E a gente tem que relembrar, né? A gente tem que começar eu falo assim, tem coisas que a gente tem que anotar, né? Porque se você só pensar, você muitas das vezes fica cometendo o mesmo erro. Eu não sei vocês, né? Mas geralmente a própria ciência mostra que se você só ouvir, né, uma coisa, tá? Você grava em torno de 10, 15% daquilo que você ouviu, né? Se você ouvir e ver aquela mesma coisa, tá? Você vai aumentar ali para 60%, 62%, né? Agora, se você ouvir, ver e praticar, você vai para 90 e poucos por cento, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós temos que ouvir, né, ver, praticar. E eu falo uma coisa a mais. Eu falo assim, tem o costume de anotar, tá? Anotar. Eu fui ontem a gente esteve no Manaim, né? A gente esteve no Manaim com o Tiago. E daí no final do culto, né, um jovem veio e me trouxe algo, e estava escrito, né? Foi um outro sábado que a gente esteve lá. E ele anotou a administração, e no final ele anotou o que ele ia poder para melhorar durante aquele ano. E ele veio e me trouxe e falou, pastor, olha o que eu anotei aqui. Eu anotei aqui e eu vou melhorar, pastor, eu vou melhorar. Eu coloquei isso para mim no meu caderno, e cada vez que eu abro o caderno, eu vejo lá e já falo assim, olha, eu vou praticar isso daqui. Cara, esse cara tem 100% de chance de ser recuperado. Tem. Por quê? Porque se ele realmente fizer o que ele está falando, cada vez que ele olhar aquilo ali, ele fala, opa, eu caí aqui nesse não vou cair, né? E nós temos que nós temos que ter isso, né? Todo projeto é bom você fazer, é maravilhoso você fazer, né? A gente tem que começar a pensar assim, olha, eu quero me posicionar, né? Quando eu estou falando de começo de ano, eu não estou falando somente de projeto, eu estou falando de decisão, né? Porque a gente não faz simplesmente um projeto e deixa lá, não. A gente tem que tomar uma decisão de cumprir com aquele projeto, de tomar ações que cheguem àquele objetivo, não é assim? Adianta eu fazer um projeto hoje, colocar na frente da minha porta lá, para me lembrar, cada vez que eu acordo está lá, mas acordar de manhã e falar assim, quer saber, eu vou continuar dormindo, e ficar dormindo, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar de nada, né? Não vai adiantar de nada. Se cada dia nós olharmos por mais que você fez o melhor projeto do mundo, e tem tudo para dar certo, se você acordar de manhã e não tomar uma ação para que aquele projeto realmente dê certo, não vai dar certo, porque a decisão de fazer com aquilo dê certo é sua, né? É sua, e é justamente aí que eu quero começar a falar para vocês. Aqui eu quero que vocês abram a Bíblia, né, em Josué 24, tá? Eu só quero ler e depois a gente vai voltar a ler a Bíblia novamente, mas eu quero, para quem abriu a Bíblia aí,
Josué 24 diz assim: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ponto. Tá? Então, disse o povo a Josué. Tá? Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Tá? Guarda isso daí para você. Tá? O povo agora se ficou diante de Josué e falou assim: olha, Josué, a gente vai servir o Senhor nosso Deus, tá? E vamos obedecer a sua voz. Ponto. Eles tomaram, o povo ali está tomando uma decisão, tá? Mas a gente já vai voltar aqui, tá? Quando a gente volta, né, e vai falar sobre a esperança, quando a gente volta e fala sobre decisão, tá? Que nem eu quero falar para vocês sobre decisão, né? Nós estamos no começo do ano e nós temos decisões a serem tomadas, tá? Como eu falei para você, né? A gente tem que todo dia de manhã e temos algumas decisões a serem tomadas, né? E esse ano a gente tem que tomar uma decisão muito grande, né? É uma decisão muito forte, né? Que é o quê? A decisão de tornar a nossa família forte, né? A gente tem visto que o inimigo tem atacado e afrontado as famílias brasileiras, né? Muitas coisas estão vindo para atacar as nossas famílias, né? E cada vez está mais difícil de você educar os seus filhos. Não sei se vocês têm reparado isso, né? Cada vez está mais difícil você educar os seus filhos, porque hoje, fora o relacionamento que você tem com ele tem milhões de relacionamentos com outras pessoas na escola, ele tem relacionamento muitas das vezes na internet, tem milhões de relacionamentos, e tem muitos desses relacionamentos que não provêm da mesma fé que você pratica, não provém muitas das vezes do que você acha bom, do que você acha perfeito, do que você acha agradável, quanto mais do que Deus acha perfeito e agradável para a sua família. Então, quando a gente fala assim, desse modo, né, a gente traz novamente a nossa realidade algumas coisas, principalmente para você, pai. Agora eu quero falar, a gente já vai falar com a mãe, mas primeiro vamos falar diretamente para o pai, né? Você tem uma função dentro disso, né? Você tem uma função dentro disso, e é uma função que nós nunca podemos negar, tá? Eu falo assim, eu sempre falo, eu tenho uma função PPP, né? PPP, que é proteger, prover e preparar, tá? Anote isso para você. Você tem uma função PPP, né? Que é P de pai também, né? Então, para você memorizar fácil, que é o quê? Prover, tá? Prover, proteger e preparar, né? Mas como assim, tá? Qual que é a função do homem dentro de casa, né? Não é da provisão? É isso que Deus nos ensina, está na Bíblia. Nós temos que prover a nossa família. É a nossa função quanto homem de prover. É a nossa função quanto homem de estar ali provendo para a nossa família as necessidades. Ah, mas a minha mulher também trabalha. Amém, não tem problema, ela é a tua ajudadora. Mas a função principal é você prover. Então você tem essa função. Não tem problema. Ah, mas minha mulher trabalha? Minha mulher também trabalha. Tá? Mas é a função dela? Não, a minha função é prover. Tá? Ela é a minha ajudadora e graças a Deus ela tem me auxiliado em todas as áreas. Mas a minha função principal é prover. Proteger, tá? Cara, a Bíblia diz que você tem que dar a vida pela sua mulher, pela sua esposa. A vida. Então não é qualquer coisa, tá? É assim, é você dar a sua vida. Sabe o que é dar a vida? Tá? Eu sempre falo assim, muitas vezes a gente não vê o tamanho da palavra, tá? E por mais que o homem muitas das vezes tente, né? Não sei o quê, mas o homem tem isso por natureza, né?
O homem por si só ele é protetor, né? Agora eu vou falar um pouquinho, né? Não tire isso né? Você mulher, não tire isso do homem, da questão da proteção. Hoje vemos que muitas mulheres tentam tirar isso do homem. Agora eu vou chamar a atenção de você, não faça isso. O instinto natural do homem é ser protetor, tá? Hoje vemos isso até mesmo para as crianças. Muitas das vezes o filho vai defender a amiguinha, a mãe, não, deixa, é o instinto dele, é a natureza dele. É a natureza dele, ele é um instinto protetor. Deixa ele fazer isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente faz isso e nós estamos treinando nossos filhos de maneira errada. Porque a gente acha que, não, eu estou fazendo isso para que haja paz na terra. Né? Não é paz na terra, irmão. Não vai ter paz na terra. Infelizmente não vai ter paz na terra. A Bíblia está certa disso, ela já falou. Tá? Então, deixa ele, porque isso é um instinto de proteção natural que o homem tem de proteger a mulher, de proteger os seus filhos. Então, é a função do homem, proteger. E o último, que é preparar, tá? Que é preparar. O que é preparar? É dar treinamento, é ensinar o filho o caminho que se deve andar. Então, essa é a função tua também, tá? Não se exima dessas funções, chame a responsabilidade para ti, tá? Chame a responsabilidade para ti, né? Eu sempre falo assim, olha, quando o pai não faz isso, tá? Quando o pai se exime de alguma dessas áreas, infelizmente, o seu filho tem na estatística, ele tem uma boa probabilidade de dar errado. Infelizmente, existe uma estatística americana que diz que 25% das pessoas que vão parar dentro das prisões, que cometem atos como assassinato, como esse tipo de ato, são pessoas que não tiveram seu pai. Por quê? Não tiveram quem preparasse, não tiveram quem treinasse. Quando nós se eximimos da nossa responsabilidade de pai, de preparar, tá? A probabilidade do seu filho cometer qualquer coisa, entrar em qualquer momento errado, aumenta. Então não faça isso, tá? Esses tempos atrás a gente estava falando de legado, né? Eu falo assim, cara, eu até comento muito, né, com todo mundo, que eu falo, às vezes eu vejo a Aline falando sobre pai, né, porque ela não teve pai. E daí ontem também a gente ouviu o Giovanni, né, falando sobre isso. E eu entendo isso, né? E ele trouxe algumas coisas, algumas feridas que causou na vida dele. E eu falo para você, diferentemente dele, eu tive um pai maravilhoso. Eu tive um pai que me ensinou realmente. Eu tive um pai que me ensinou o caminho que eu devo andar. E até hoje, eu de vez em quando acontece alguma coisa, eu falo assim, nossa, meu pai falou. Não, para você ter uma ideia, né, eu vou trazer um testemunho rápido aqui. Meu pai, ele era muito bem de vida, né? Meu pai era muito bem de vida. E chegou um certo tempo que ele se adoeceu demais. Ele ficou só cor e carne, assim, nossa, era muito, e ele não conseguia se levantar da cama, né? E quando aconteceu isso, ele teve que começar a vender as coisas que ele tinha, né? A gente tinha fazenda, a gente tinha chácara, e ele começou a vender. E ele começou a vender, né? E ele começou a vender as coisas, e foi vendendo, e de repente chegou num estágio da onde a gente, para você ter uma ideia, a gente se ajoelhava do lado da cama dele e só chorava, e só orava, e falava assim, o pai vai morrer a qualquer momento. E a gente levava para o hospital não fazia nada, e era um caos, né? A minha mãe, a gente acordava, minha mãe só chorava, e a gente, na época, eu tinha questão de uns 10, 12 anos, então a gente começou
a ver isso, e de repente um dia, um amigo do meu pai foi visitar ele, e ele já tinha perdido tudo, irmão, já tinha perdido tudo, né? O que ele tinha, na verdade, o que tinha sobrado para a gente era a casa que a gente morava, né? E um carro, um Santana, na época era um Santana meio, e era tipo assim, era um bom dinheiro, né? E o amigo dele falou assim: Jomir, eu já sei o que você vai fazer, faz o seguinte, eu vou pegar esse carro, eu vou levar até a beira de um abismo e vou jogar esse carro, que daí você vai receber todo o seguro desse carro, e daí a gente pode ainda tirar esse carro e vender as peças, porque eu já tenho para quem vender. Imagine só a posição que ele colocou, o meu pai, e a gente estava ali, a gente estava com a minha mãe. Meu pai simplesmente olhou para ele e falou assim: não, eu nunca vou fazer isso, eu perco tudo, eu posso perder a minha casa, mas eu não vou perder. Cara, sabe, naquele momento, eu fiquei sem entender. Na verdade eu era criança, eu fiquei sem entender. Mas quando eu cheguei ali nos meus 18, 19 anos, cara, aquilo que aconteceu primeiro, eu falei: nossa, cara, sabe o que é você sentir orgulho do que aconteceu lá atrás, que você começa a entender as coisas? Eu senti tanto orgulho do meu pai naquele momento. Eu falei assim: eu quero ser assim, eu quero ter essa firmeza de pensamento, eu quero ter essa firmeza de honestidade como o meu pai teve. Então, nós temos que ter essa firmeza com os nossos filhos, muitas das vezes. Sabe o que é você treinar? Sabe o que é você preparar? Não é você concordar com tudo que teu filho faz, tá? Infelizmente, não é você ficar passando a mão na cabeça dele, tá? Engano seu, se você acha que preparar é você só falar assim: não, tá certo, ele está fazendo coisa errada. Não, filhinho, mas ele é muito pequeno. Não é assim, tá? Preparar é você dar limite, tá? Muitos jovens hoje crescem sem limite, e quando está lá na frente, né, bate a cabeça, daí começa a depressão. Eu vou me matar. Por quê? Porque nunca teve frustração na vida, porque o pai nunca ensinou eles lidarem com frustração. Dila, mas como que você sabe disso? Cara, eu faz mais ou menos o que eu lido com jovens? Uns 18 anos, mais ou menos. Então, tipo assim, a gente vê muitas das vezes a reclamação do jovem, né? A gente vê muitas das vezes, tem aqueles jovens que têm reclamações que são realmente válidas, mas tem aqueles jovens que, vou ser sincero, tem uma reclamação que eu falo assim: sério, velho, você está reclamando disso? Tem jovem que eu falo assim: viu, vamos orar, porque você acha que isso é peso para você? Mas você não sabe como eu sofro, porque eu tive que limpar a casa. Sério? Rapaz, se eu não limpasse a casa, era surra cedo, surra de tarde, surra de noite. Na época eu não entendia, hoje eu agradeço minha mãe por ter feito aquilo. E muitas das vezes é assim, a preparação é assim, irmão. Muitas das vezes a gente não vai entender o porquê daquilo. Sabe, às vezes quando você vai ensinar o teu filho não sabe por que você está ensinando. Mas eu nunca, porque assim, eu nunca vou precisar disso, né? Eu nunca vou precisar disso. Mas quando chegar daqui a 10 anos, 15 anos, eles vão olhar para você e falar assim: mãe, como você foi maravilhosa. Pai, como você foi maravilhoso, você realmente me ensinou. Hoje eu falo isso do meu pai, hoje eu falo isso da minha mãe. Sabe por quê? Porque quando vem a consciência realmente, o que nos ensinaram e quais foram os ensinamentos daquela época, você agradece, tá? Você agradece porque realmente tem validade. Porque daí a gente vai para a mãe, né? Mãe, né? Nunca tire a autoridade do pai, tá? Nunca tire a autoridade do pai, do seu marido, né? Um dos erros muito, muito grande que eu vejo acontecer hoje, e esses tempos atrás eu presenciei na minha casa e tive que chamar a atenção. O pai foi lá e chamou a atenção da criança, né? Chamou a atenção da criança, e eu posso até não concordar com a pessoa, às vezes, chamar a atenção ali naquela hora. Cara, mas eu vou aceitar a autoridade do que o pai é sobre a vida do filho. Só que naquele mesmo momento a mãe pegou e começou a falar:
quem é você para fazer isso com o PPA? E não sei o que lá, e começou a discutir. Não faça nunca isso. E mesma coisa o pai, nunca deve se retirar a autoridade dos dois. Sabe por quê? Sabe o que o pai e a mãe tem que ser? Tá? Uma só carne, tá? Um só pensamento. E quando a gente pensa assim, é assim, ó, se ela chamou a atenção e você não concordou, você não tira a autoridade dela, mesmo que você não concorde. Vamos combinar isso? Vamos combinar crescer saudável pelo menos nisso, nesse ano. Tipo, olha, se o marido chamou a atenção e você não pode não concordar com ele. Às vezes algumas vezes que a Aline chama a atenção das crianças, eu não concordo. Não vou mentir para vocês. Não é sempre que eu concordo que ela chame a atenção e do jeito que ela chame. Mas eu fico quieto, eu não falo nada. Daí depois eu chamo ela dentro do quarto, só nós dois. E daí eu falo assim, mãe, achou certo? Ó, veja bem o que é. Não era melhor você ter chamado num canto, sozinho, e ter falado? Então, assim, você constrói um ambiente de harmonia, um ambiente realmente gostoso para a família, tá? A mãe, ela tem que ser ajudadora em todos os aspectos, em todos os projetos. Ela tem que ser virtuosa. O que é virtuosa? É virtudes, é cheia de virtude. O que é ser? É aquela pessoa que é boa de conversar, que ela sabe, né? Que também saiba colocar os limites, que seja admirada, sim, pelos seus filhos, tá? Deve ser confiável e sábia, né? Principalmente sábia, né? A gente fala assim, a sabedoria. Ah, mas como que eu consigo essa sabedoria? Eu falo para você que o meu maior medo quando eu fui ter meus 2 filhos, na verdade, quando eu fui ter o Davi, principalmente, né? Eu era pai de primeira viagem, todo mundo fala assim, parabéns, né? Parabéns. E eu morria de medo, agora, né? Eu pensava assim, eu não vou conseguir nem segurar a criança, porque eu tinha medo de segurar a criança. Mas daí eu falei assim, não, agora, né, vamos. E daí eu tinha tanto medo de ser pai, de fazer alguma coisa errada, né? Porque eu já sabia, eu já tinha ideia da responsabilidade que era ser pai, que eu peguei e comecei a falar assim para Deus, Deus, dá sabedoria para mim poder ensinar o meu filho, para mim poder caminhar com o meu filho, para mim poder ajudar ele a todos os momentos, para mim poder ensinar os limites. Dá para mim esses limites, porque muitas vezes a gente não tem, né? Não sei se vocês já perceberam que os limites da geração passada não são os mesmos e muitos, e eu falo para você, muito desses limites, tá? Que tiraram, foi tirado erroneamente, né? Muitos limites retirados faz com que hoje nós tenhamos uma geração que eu vou falar para você que eu tenho medo das próximas, né? Mas eu tenho a esperança que Cristo vai voltar. E eu tenho a esperança que Cristo vai começar a dar sabedoria para os pais, para a gente saber como ensinar esses filhos, porque os nossos filhos têm que estar blindados para que eles possam ensinar a geração deles, porque infelizmente, a geração está numa geração oba-oba, né? Não sei se vocês tenham notado isso, eu vejo que, cara, esses dias eu estava vendo uma postagem, e a pessoa falava assim, que a geração que tem mais liberdade é a geração que mais se suicida, é a geração que mais existe depressão, e é a geração que mais procura drogas para salientar, para buscar algo que não tem. Que é esse algo que não tem? Tá? É Deus. Infelizmente, é uma geração que muitas das vezes tem se perdido. Por quê? Porque por falta, muitas das vezes, dos pais ensinarem o caminho que se deve andar. Pelos pais buscarem realmente uma estrutura. Então,
agora eu venho falar para vocês, nós temos que ser sábios para saber conduzir os nossos filhos. E quando eu falo de sabedoria, eu falo para você, ninguém é sábio totalmente. O cara pode ser doutor, psicólogo, o que for, né? Esses dias até eu estava falando com uma psicóloga, ela falava assim, Dylan, eu acho que eu erro também no meu ensinamento dos meus filhos, né? E cara, não adianta, tá? A única pessoa que vai te dar sabedoria para ensinar os teus filhos em todas as situações é Deus. Busque a sabedoria dele, busque a sabedoria dele, busque a Bíblia Sagrada, conduza o teu filho no caminho que ele deve andar, faça realmente, chame a responsabilidade para você, não se omita dessa responsabilidade. Você quer ser feliz? Né? Se eu perguntar aqui, você quer ser feliz? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão, eu quero, né? Eu quero ser feliz. Alguém não quer ser feliz? Quer ter uma vida abençoada? Eu quero também. Mas para que a gente realmente atinja esse nível de vida abençoada, de felicidade, a gente tem que cumprir os requisitos. A gente tem alguns requisitos a cumprir, né? Não é aquele negócio assim, não, mas a bênção vem do Senhor, né? Mas para que a bênção chegue à minha vida, existe alguns requisitos a ser cumpridos. Não é assim, não, eu aceitei a Cristo, amém, é o primeiro passo para a sua vida chegar a esse nível, mas não acaba por aí. Se manter no caminho também faz com que a sua vida seja feliz. Não é só você, aceitei a Jesus, agora minha vida vai mudar totalmente. Rapaz, se fosse, bênção de Deus, né? Se fosse assim, não, aceitei a Jesus, agora acabou os meus problemas, os meus desafios, pronto. Pai e mãe, nós temos responsabilidades com os nossos filhos, nós temos responsabilidade com a nossa sociedade, e nós só podemos fazer com que essa responsabilidade, né, com que isso, que dê certo lá no futuro, todos os projetos, tudo, se a gente realmente assumir essa responsabilidade e falar assim, não, está aqui, eu vou ensinar o meu filho, eu sempre falo assim, a gente, que antigamente era, não, você está chamando para você a responsabilidade, não, mas, poxa, você vai, não, cara, você tem que assumir a responsabilidade, tem que bater no peito. Quem que vai ensinar o teu filho a seguir a Deus? Eu vou ensinar, ninguém vai precisar ensinar, eu vou ensinar dentro da minha casa, eu vou ensinar os meus filhos, na onde eu estiver, eu vou estar lá. Quem que vai ensinar os seus filhos a aceitar autoridades? Eu vou ensinar. Quem vai proteger o seu filho? Eu vou proteger. Mas isso daí, Dylan, não, é o que Deus me manda fazer. Eu não posso me eximir do que Deus me manda. A partir da hora que você se exime do que Deus te manda, você não está cumprindo com o teu maior chamado, que é o quê? A tua família. A tua família é o teu primeiro chamado. A tua família é o teu primeiro sacerdócio. E se você cuidar bem da tua família, se você cuidar bem, quem que vai ensinar o meu filho a amar a Deus sobre todas as coisas? Quem que vai ensinar? Eu vou ensinar. Eu quero ser esse cara que vai ensinar ele. Sabe por quê? Porque eu quero que meu filho, daqui 10 anos, daqui 15 anos, ele, como eu tenho orgulho hoje de falar do meu pai, de vir aqui e falar assim, meu pai foi maravilhoso, meu pai foi um cara que eu não tenho o que reclamar. Eu quero que ele seja esse cara. Eu quero que ele seja esse cara. Eu não quero que ele chegue lá e fale assim, não, o meu pai era isso, meu pai era aquilo, não. Eu quero que ele olhe para minhas atitudes e fale, não, meu pai realmente, ele era um cara cristão. Ele era um cara que realmente, ele cumpria com o que ele falava,
ele realmente, porque é muito fácil, né? Não é só treinar, filho, não pode roubar, não pode matar, não pode fazer, não é só isso, meu irmão, né? Engana às vezes que a gente, muitas das vezes, pensa assim, não, mas eu só preciso ensinar que não pode matar, não pode roubar, não pode isso, não pode aquilo. Não, você tem que ensinar e tem que colocar na mente do teu filho, inculcar na mente do teu filho a ter caráter, não roubar, não matar, não, isso daí, tá? Já está em lei, você já, não, mas ter caráter, ser um homem de caráter, é diferente, sabe o que é? É você ensinar assim, olha, por mais que existem 1000 opções, por mais que existam opções que você, mas você vai ganhar muito dinheiro, se Deus não estiver comigo, eu não vou aceitar. Isso é o quê? É caráter. Se eu tiver algo que vá contra a palavra de Deus em qualquer âmbito, eu não vou aceitar. Por quê? Porque isso é fé, isso é confiança no Deus que eu sirvo, tá? É com essas atitudes que nós ensinamos, que nós treinamos, que nós preparamos os nossos filhos para um futuro com Deus, tá? Se a gente pegar, né, se a gente pegar lá, né, e mostrar, né, e a gente fala assim, a gente deve ensinar os nossos filhos em tudo, a gente deve ensinar nossos filhos a como perdoar, né? Muitas das vezes, nosso filho chega lá na frente e não sabe nem o que é perdoar, né? Porque nunca viu o pai, muitas das vezes, perdoar a mãe, ou a mãe perdoar o pai, ou nunca, às vezes até aconteceu, mas eles nunca viram. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos a isso também, tá? Então, por isso que eu falo que vai além do ensinamento de não roubar, não matar, tá? Nós devemos treinar o nosso filho em todas as situações, porque vai chegar para ele situações, né, que muitas das vezes eles não vão se enxergar, eles não vão saber o que fazer, porque eles nunca se prepararam para aquilo, né? Então, muitas das vezes nós vamos ter que fazer o quê? Olha, ensinar ele, né? Eu sempre falo assim, eu tive um ensinamento muito bom, né? Porque depois quando aconteceu tudo isso, né? Voltando lá no meu testemunho, né? No testemunho que quando aconteceu tudo isso com meu pai, e meu pai veio perder tudo, o melhor amigo dele, né? Esse rapaz que tinha feito isso, né, meu pai só falou para ele, olha, eu não vou fazer, e realmente não fez. Ele foi lá, vendeu o carro, né, e esse rapaz se afastou dele e começou a falar mal dele dentro da empresa, e meu pai foi mandado embora naquela época. Então nós estava, ou seja, meu pai estava, além dele estar ainda impossibilitado de trabalhar, porque ele foi mandado embora da empresa. Daí se passou o tempo, e depois de mais ou menos uns 4, 5 anos, o meu pai chamou o rapaz lá em casa, né? E minha mãe ficou brava. Minha mãe era meio Pedro, assim, né? Ficou brava. Como que você me chama esse cara? Você não viu o que ele fez com nós? Olha, veja bem, ele fez isso, fez aquilo, fez você perder o emprego, veio aqui na tua casa, falou um monte de coisa, e agora você vai chamar ele. Nessa época meu pai já estava um pouco melhor da saúde. Meu pai falou, não, eu preciso que ele venha aqui em casa. E o rapaz foi lá em casa, e ele chamou o rapaz e falou, viu, eu quero te pedir perdão por alguma coisa que eu devo ter te feito, porque eu sei que a última vez que a gente conversou, eu não aceitei o teu conselho, mas eu agradeço por você ter pensado em mim, pelo menos, mas não é do meu caráter fazer aquilo, e eu quero te pedir perdão se você entendeu errado alguma coisa. E isso ele fez na frente da minha mãe e de todos os filhos. E naquele momento, eu sabia o que era perdoar, o que era pedir perdão.
Então, quando eu falo assim que nós temos que ensinar os nossos filhos, e são coisas que ficou na minha mente gravado até hoje. Até hoje eu tenho isso na minha mente gravado. São coisas que eu nunca vou esquecer. São coisas que muitas das vezes, quando eu me deparo com algumas situações na minha vida, o que meu pai faria? Cara, na hora já vem aquela, não é para fazer ou é para fazer. Olha, são coisas que realmente ficaram marcadas para mim. Sabe o que você faz com o teu filho? Isso vai ficar no coração dele, seja para o bem ou seja para o mal, tá? Tudo que nós vamos fazer para os nossos filhos, tudo vai ter a sua reverberação futura. Outra coisa que, né, já aproveitando, outra coisa que meu pai me ensinou, né? Eu sempre fui tipo de ficar zoando os outros, né? E a gente tem esse mal. Eu era piá, imagina, um piá de 17, 18 anos, né? Chegava com a piazada e daí eu ficava embaixo. Geralmente eu já frequentava nessa época, eu já frequentava a igreja, mas eu frequentava a igreja e ficava lá embaixo, notando os erros que os pastores iam fazer. Vocês não fazem isso, hein? Mas eu ficava notando os erros que os pastores iam fazer. E daí no final do culto eu ia lá comentar, né? Eu ia lá e ficava comentando. E um dia eu olhei, né? Meu pai estava na igreja, e eu olhei o irmãozinho muito humilde, me errou. E ele fez uma comparação, né? Agora né, já que eu comecei, ele fez uma comparação de Adão e Jesus, que era irmão, que não sei o quê, que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada naquela hora. E a gente, né, saiu lá atrás, lá para o fundo, né? A gente frequentava a igreja aqui, daí a gente saiu lá para o fundo e ficamos, né, tirando sarro, zoando, né? E agora, será que a gente vai ter que se dobrar de Adão ou Jesus? E ficava zoando, e brincando assim, com a piazada ali. E meu pai passou assim, olhou para mim e fez assim. Eu falei, que eu... Né? Na hora eu já falei, nossa, agora já era, né? Daí o outro rapaz comentou, eu falei, eu até dei sinal para ele, não comentar nada não, né? Mas meu pai, na hora que o rapaz comentou, ele travou e voltou. Falou assim, viu, vocês estão comentando do irmãozinho ali? Eu falei, pai, você também não notou, pai? Quis amenizar, porque é sempre assim, né? Não, mas você também não notou? Daí o pai falou assim, filho, eu vou te ensinar uma coisa. Quando as pessoas falarem, pega o que é bom e o que é ruim você joga fora. Não fique comentando que é a coisa mais feia que se tem. Eu falei, podia ter dormido sem essa, né? Na hora eu pensei, né? Não falei, mas pensei assim, né? Podia ter ficado sem essa, né? Daí eu falei assim, amém, pai. Então tá bom, obrigado. Acabou ali. Nunca mais aprendi, entendeu? Agora eu tento no máximo, assim, não vou falar, né? Mas, cara, são ensinamentos que marcam a nossa vida, são ensinamentos dos nossos pais, que a gente, lá na frente, teu filho vai olhar e vai falar assim, cara, meu pai falou isso para mim, meu pai me ensinou que eu não podia, meu pai mostrou que eu não podia. Sabe o que isso se torna? Se torna um legado. Se torna alguém que vai sempre lembrar de você. Sempre ele vai estar lembrando de você e falando, não, meu pai realmente é um cidadão do céu. Tá? Então, assuma essas responsabilidades. Tá? Eu sei que vocês já têm, se vocês estão aqui, já é o primeiro passo. Tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, seja corajoso o suficiente para ir contra a imposição desse mundo. O mundo já é do maligno. E, infelizmente, o que vai vir sobre muitos, tá? Vai ser difícil. Se o povo de Deus não começar
a realmente tomar uma posição, se você como pai, você como mãe, não tomar uma posição e falar assim, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como está escrito, né? Lá em Josué, né? Agora vamos pegar lá Josué, no mesmo capítulo, né? 24:15, diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviam vossos pais, que estavam além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, e cujas habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Agora vamos à palavra. Eu li lá, Josué 24:24, sobre o povo respondendo a Josué. Mas você sabe por que o povo respondeu daquela maneira a Josué? Porque Josué se posicionou. Porque Josué chamou a responsabilidade, falou assim, olha, vocês podem servir quem vocês quiserem, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí porque vocês vão servir. Ele não estava preocupado o que iriam dizer dele, o que iam deixar de dizer dele, o que iam fazer com ele naquele momento. Ele falou assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês podem servir quem vocês quiserem, mas vocês têm que estar cientes que a partir da hora que vocês servirem outros deuses, vocês não vão estar mais debaixo da mão do nosso Deus Altíssimo. E daí o que o povo fez? Quando existe uma liderança, quando existe alguém que se posiciona, o povo vai atrás. O povo vai atrás e fala assim, não, eu vou servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos obedecer o Senhor. Sabe por quê? Porque é liderança. Pai, você é liderança dentro da sua casa. Você é liderança dentro da sua casa. Mãe, você é liderança dentro da sua casa. Se posicione. Se posicione. Você quer ser feliz? Você realmente se posiciona. Se posiciona. Eu quero chamar o grupo de louvor para estar aqui. E eu quero falar para vocês o seguinte. Quando nós se posicionamos, Deus começa a agir. Não existe ação do Senhor sem posição. Vocês já viram alguma ação do Senhor sem posição na Bíblia? Alguém, do nada, aconteceu lá? Não existe. Não existe ação sem posição. Né? Até quando Jesus ia curar alguém, precisava posicionamento. Não precisava? Jesus chega para o cego e fala assim, viu, o que queres que eu te faça? Ele não sabia que o cara era cego, né? A primeira, né? Claro que ele queria que o cara fosse curado, né? Claro que o cego queria ver, mas ele queria saber o quê? A posição dele. Né? O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Opa, então agora sim eu enxerguei a tua posição, agora eu vou fazer o que você quer. Então enxerga. Vocês estão entendendo? A bênção do Senhor na sua casa vai vir a partir do teu posicionamento. Sabe, a bênção do Senhor na sua casa vai vir a hora que você se ajoelhar e ensinar o teu filho, viu? Vem aqui, vamos se ajoelhar, vamos orar aqui, vamos pedir para Deus tomar posse da nossa casa. Opa, começou uma posição. Deus começa a agir, Deus começa a movimentar, Deus começa a fazer o quê? Deus começa a fazer com que as águas se movam ali, Deus começa a curar, Deus começa a mudar o ambiente, Deus começa a fazer com que você se torne uma melhor esposa, uma melhor mãe, porque daí você começa a pensar, não, o que Deus quer que eu faça? E Deus começa a te dar sabedoria. Deus começa com que o pai se torne um melhor pai, um melhor marido. E aquelas brigas que tinha na sua casa já não acontece mais. E de repente, os filhos olham e falam, o que aconteceu? Eu não vejo mais minha mãe brigar mais com o meu pai. Que mudança é essa? As mudanças começam a acontecer
através da sua posição. Na hora que nós se posicionamos realmente perante o Senhor e começamos a falar assim: olha, Deus, me ajuda, dá sabedoria para mim colocar a minha casa em ordem, dá sabedoria para mim conduzir o meu filho no caminho, dá sabedoria para mim saber como falar com as pessoas, dá sabedoria para mim se tornar amigável com as pessoas, para mim se tornar uma pessoa que as pessoas gostem de estar perto. Aí Deus começa a dar sabedoria para você, e daí, através das suas posições, através do seu agir, Deus começa a ter dar uma mudança de vida. Deus começa a agir no teu meio. De repente você vai olhar para trás, os seus filhos vão olhar para trás e falar assim: olha, oh, aleluia, que orgulho do meu pai. E eles começam a sentir saudade, sabe? Saudade daqueles momentos que vocês conversavam. Saudade daqueles momentos que muitas das vezes você só falava para ele e aconselhava ele: pá, oh, aleluia. Não existe coisa melhor, irmão, não existe coisa melhor de saber que você vai deixar um legado para o seu filho, um legado bom, um legado onde Deus está no meio. Você sabe que a ligação, muita da ligação que teu filho vai ter com Deus é através da posição que você tem com Ele. Oh, Deus. Sabe que teu filho, muitas das vezes, ele não vai conseguir enxergar Deus como Deus inicialmente. Ele só vai ter Deus como Pai através da tua vida, através da tua posição com Ele, do jeito que você trata Ele. Então, nesses momentos, eu falo para você: pede sabedoria para Deus como tratar os seus filhos, para não causar feridas. Sabe por quê? Porque o mundo já vai ferir demais, e a gente tem que ser cura dentro da nossa casa, tá? Você, como sacerdote, você tem que ser cura dentro da sua casa. Você tem que levar o óleo de unção para sua esposa, para os seus filhos, porque o mundo já vai atacar eles. O mundo vai atacar eles. E a grande diferença de um homem de Deus para um homem que está aí no mundo é a posição que é tomada. É a posição, é as atitudes que você tem no teu dia a dia, é as atitudes de como você trata a sua esposa, é as atitudes de como você trata as pessoas, é o ensinamento que você vai dar para os seus filhos, e os seus filhos vão levar até o fim da vida, e eles vão lembrar dessas palavras que vocês tiveram, desses conselhos que você deu para ele, de tudo que você falou para ele. Ele vai lembrar durante anos e anos. Ele vai levar isso com ele para sempre. Você sabe que eu perdi o meu pai quando eu tinha 18 anos. E quando eu perdi meu pai, eu era muito ligado com ele. Então para mim foi como se desabasse. Eu perdi o chão. E durante um período da minha vida eu acusava Deus. Eu falava assim: Deus, por que aconteceu isso? E durante muito tempo eu
eu pegava, saía com a moto, mas ao mesmo tempo vinha uma voz para mim e falava assim: eu não te fiz nada, eu não te fiz nada. E aquilo foi com que, e de repente vinham as palavras do meu pai para mim, né? Um dia meu pai chegou para mim e falou bem assim: olha, as pessoas geralmente acusam Deus de algo que eles mesmos cometeram. E daí eu colocava na minha posição, falava assim: mas será que eu não estou acusando Deus de algo que ele não fez, que, ele não, né, que era para acontecer, que aconteceu, infelizmente. E naqueles momentos eu comecei a falar não. Foi quando eu retornei para a igreja, porque eu tinha me desviado totalmente. Mas eu lembrei das palavras do meu pai, que era temente a Deus, que sempre falava que não era para mim se desviar. Eu falei: não, eu estou fazendo algo que meu pai não ia gostar. E foi através daquilo que eu comecei a retornar para a igreja. Eu fui curado através das palavras do meu próprio pai, porque eu comecei a lembrar dos ensinamentos que ele tinha me dado. Lembre, os ensinamentos que vocês darão para os seus filhos vão acompanhar eles para o resto da vida deles. Aleluias. Eu quero orar por vocês. Eu quero que podem ficar de pé. Hoje eu vou fazer uma oração. Eu sei que todo mundo aqui tem sabedoria já, mas eu senti de fazer uma oração aqui para a gente buscar essa sabedoria de Deus, de conduzirmos os nossos filhos, de sabermos levar os nossos filhos até Deus. Eu quero pedir: se aproxime da tua família, se aproxime dos seus filhos, e a gente vai orar aqui para pedir sabedoria de como saber lidar com eles, de como levar eles até os céus. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Pai, sabemos, Senhor, ó Pai, que somos falhos, Senhor, ó Pai, muitas das vezes erramos. Mas eu quero te pedir, Senhor, aqui tem homens, Senhor, de Deus, aqui tem mulheres de Deus, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, ó Pai, Senhor, dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, para saber, Senhor, como agir, Senhor, ó Pai, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ó Senhor, ó Pai, dá sabedoria para saber como agir, Senhor, ó Pai, com justiça, com integridade, Senhor, ó Pai, com honestidade em todos os momentos. Senhor, ó Pai, dá sabedoria, Senhor, ó Pai, para que possamos ser melhores pais, melhores, Senhor, ó Pai, maridos, ó Pai, que nós possamos ser, ó Pai, melhores em Ti, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, ó Pai, abençoa cada homem que aqui está, nunca deixando faltar o alimento da mesa. Senhor, ó Pai, dá força, Senhor, ó Pai, para que possamos, Senhor, buscar, Senhor, a provisão. Senhor, ó Pai, dá força, Senhor, ó Pai, para que possamos proteger as nossas famílias. Ó Senhor, ó Pai, dá, Senhor, ó Pai, sabedoria para que possamos preparar, Senhor, os nossos filhos e a nossa família. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fala, Senhor, com cada, Senhor, sacerdote do seu lar. Senhor, que possamos, Senhor, buscar em Ti, Senhor, ó Pai, porque muitos aqui não tiveram, Senhor. Ó Senhor, que Tu seja, Senhor, o nosso conselho, o nosso abrigo, Senhor. Que Tu seja, Senhor, ó Pai, a nossa ajuda, Senhor. Ó Pai, que nós possamos mostrar, Senhor, os nossos filhos, Senhor, ó Pai, como é bom servir a Ti, como é bom ser adoradores, Senhor, ó Pai. Que nós possamos ensiná-los, Senhor, a adorar a Ti, Senhor, em todos os momentos.
Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em todos os campos, em nome de Jesus. Abençoe tua família aí. Continua abençoando, continua pedindo para Deus blindar o teu casamento, blindar a tua família, teus filhos. Oh Jesus, nós pedimos, Senhor, blinda, Senhor, a nossa vida, a nossa família, nossos filhos. Blinda o nosso casamento, Senhor, com o teu sangue. Coloca um escudo de proteção, para que nenhum bloqueio de Satanás venha, Senhor, trazer destruição para as famílias. Mas que cada família, Pai, possa estar blindada com a tua graça, com a tua presença. Em nome de Jesus. Minar a tua casa, pede para Jesus cercá-la. Oh Jesus, o alvo de Satanás talvez não seja tanto eu e você, mas é mais nossos filhos. Se ele conseguir afetar, atingir a vida dos teus filhos, dessas crianças, dos adolescentes, a próxima geração será uma geração falida, uma geração fracassada. Mas se nós protegermos os nossos filhos, protegemos a nossa família, daqui a alguns anos nós teremos uma sociedade abençoada. Porque essas crianças que estão por aqui hoje serão o que vão influenciar na sociedade vindoura, daqui 10, 15, 20 anos, se Jesus não voltar antes. Essas menininhas que estão por aí serão talvez as novas médicas, professoras, empresárias. Os meninos também. E vão ter o caráter de Cristo blindado, o caráter de Cristo estampado neles. Aleluia. Nós que somos cristãos, gente, nós não temos só a obrigação de ensinar os nossos filhos, como falou o pastor Dila aqui, de não matar, não roubar, não mentir. Nós temos a obrigação, temos o dever de ensinar ele a ser homem de Deus. Você que é pai de menino, é teu dever ensinar esse menino a ser um homem de Deus. Você que é mãe ou que é pai de menina, você também, os dois na verdade, não só um, ensinar ser uma mulher de Deus. Essa é a nossa maior missão. Amém? Deus, irmãos, Ele tem um padrão para a família. Existe um padrão de Deus para toda a família. Guarde isso que eu vou dizer aqui agora. Eu vou pedir para baixar um pouquinho o som, para você escutar e gravar isso. Existe um padrão de Deus para cada família. Um padrão único de Deus. E toda vez que nós quebramos, saímos fora desse padrão, nós sofremos consequência. Toda vez que nós sair fora desse padrão, desse modelo, nós vamos sofrer consequências. Então, busque a Deus. Mas como que eu vou saber, pastor? É buscando a Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais sabedoria você vai ter. Amém? Não existe família perfeita, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. Está longe de existir ainda, né? Está muito longe de existir. Mas que a gente possa chegar o mais próximo possível, do padrão de Cristo. E nós possamos se esforçar. O que a gente não pode é deixar que os outros governem
e influencia os nossos filhos. Eu sempre medito, gente, nós estamos encerrando já aqui, a passagem de Daniel. No comecinho do livro de Daniel, primeiro capítulo ali, leia, que eles foram, Daniel e mais alguns jovens foram transportados de Jerusalém para a Babilônia, para ser escravo. Eles já eram adolescentes, uma certa idade, já eram moços, né? E você vê que eles deixaram a sua cidade, sua terra para trás, para ir viver numa nação diferente, uma nação totalmente que não tinha nada a ver com eles, com o ensinamento que eles tinham recebido. Eles podiam lá se desviar, podiam lá viver os prazeres, porque a Babilônia era o lugar de desfrutar os prazeres da carne. Eles podiam ter se envolvido, mas eles não se contaminaram. Mas por quê? A pergunta é: por que esses jovens, eles colocaram a vida deles em risco, arriscando ser mortos, mas não se contaminaram? Porque os pais deles inculcaram na cabeça deles. E resultado foi o quê? A Babilônia nunca mais foi a mesma depois que Daniel e seus colegas estiveram lá. Eles conheceram, o próprio rei conheceu o poder do Deus Altíssimo. Atrás de Daniel existia um pai que foi modelo para ele. Atrás de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele jovem foi lançado na fornalha de fogo, existia um pai e uma mãe que inculcaram a verdade de Deus no coração deles. O que eu quero dizer com isso? Se nós inculcar na cabeça dos nossos filhos as verdades de Deus, eles vão ser um referencial nas futuras gerações. Não tenha preguiça de você levantar de madrugada se preciso for. Você é o cara lá dentro de casa. Você que tem que ir lá e colocar as mãos, abençoar, profetizar. Você tem que ser o cara que levanta e ora e profetiza na tua casa, na tua família, abençoa. Quando as coisas não estão legais lá dentro, cara, não adianta. É você que vai ter que se levantar e declarar guerra. Amém? Seja esse homem, seja essa mulher, e Deus vai estar cuidando de tudo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe pastor Dila, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de cada um de vocês também. Amém? Nós vamos estar encerrando já, só lembrando vocês que nessa semana nós voltamos aí com os nossos grupos de convívio. Amém? Terça-feira voltamos aí com o grupo de homens. Cadê os nossos homens? Oi, aleluia, estão animados aí, 2024 vem com tudo, hein? Deu uma paradinha aí nos feriados, né? O pessoal está voltando, alguns voltaram de férias, de passeio. E a gente agora, então, na terça-feira, a gente começa aí essa nossa reunião com os homens, toda terça-feira. Vem estar com a gente aí, você é homem. Vem estar aí para sentar. É um bate-papo de homem para homem. Amém? Na quinta-feira, um momento aí com as mulheres. Cadê as mulheres? As mulheres perderam para os homens, hein? O amém das mulheres foi mais fraco, não foi, pastor Dilo? Foi mais fraco. Amém? Quinta-feira, reunião com as mulheres, toda aqui reunida, uma palavra de Deus, uma orientação, direcionamento. Vem aprender, não erre o teu caminho por falta de receber uma orientação. E a gente está aqui para orientar, para dar destino, para dar norte, para dizer, não só dizer como fazer, mas fazer junto. Essa é a ideia, porque não estamos aqui só com uma placa de sinalização, dizendo assim, vai para a direita, vai para a esquerda, curva à esquerda, não. Nós queremos estar junto, queremos estar no caminho junto, em nome de Jesus. Não queremos só a placa indicativa, né? Porque é muito fácil ser uma placa, né? Dizer o que os outros precisam fazer, mas nunca sai da beira do caminho. Veja que a placa, ela tem a placa de sinalização do trânsito, ela é essencial, mas ela nunca sai da beira do caminho. Ela está sempre dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, mas não sai dali, né? Agora, nós não podemos ser placa, dizer vai para a esquerda, vai para a direita. Queremos caminhar junto com você. Amém? Queremos ser pastores e caminhar junto com você. Se ter que errar, vamos errar junto. Depois vamos acertar, corrigir o erro junto de novo. Amém? Vamos estar orando então, encerrando esse momento. Esperamos você na terça-feira e as mulheres aí na quinta-feira próxima, em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Queremos agradecer aí o pastor Ivo, as pessoas que nos visitam aí, que Deus abençoe vocês também. Em nome de Jesus, sempre serão muito bem-vindos neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pedir que Deus nos dê uma semana repleta com as bênçãos dele sobre a nossa vida. Pai, nós queremos primeiramente, Senhor, agradecer ao Senhor por mais um culto realizado aqui nesse lugar, nessa noite. Eu sei que o Senhor falou conosco, a tua palavra foi ministrada e trouxe um direcionamento para nós, Pai. Espírito Santo, que o Senhor continue
falando conosco. Que esta palavra, Deus, de direcionamento, de instrução, ela possa continuar falando